Muito boa noite, meus amigos e amigas do Jornal de Campinas. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live inteligente feita para pessoas especiais e de bom gosto, como vocês que vão nos assistir. Aqui nós discutimos temas das mais diversas áreas de interesse da nossa comunidade. Olá, muito boa noite. O Conexão Campinas de hoje vai falar um pouquinho sobre educação. Vamos falar um pouco sobre os impactos causados pela pandemia na educação. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Josane Batalha Sobreira. Muito boa noite, Josane. Obrigado por aceitar o convite, participar conosco de Conexão Campinas. Eu que agradeço, Clóvis. Fiquei muito honrada com o seu convite. Nós é que agradecemos. Josane, eu tenho aqui um pouco de informação de quem é a nossa entrevistada de hoje. Ela é pedagoga, psicopedagoga, professora do ensino fundamental 1 em escola privada, aliás, uma escola privada de ótima qualidade, no município de Valinhos. Conta um pouquinho para a gente, quem é a Josane? Nós fizemos uma semana de entrevistas de membros da Cristo Rei, falei, vamos fazer uma pausa para falar sobre educação, mas não, porque a Josane também é da Paróquia Cristo Rei, é isso? É isso mesmo. Então, eu sou uma professora do Fundamental 1, muito curiosa, né? Eu estou sempre buscando novidades, eu sou muito ligada à tecnologia, eu sou muito estudiosa, assim, estou sempre buscando coisas novas, né? E esse ano eu devo finalizar um mestrado na Unicamp, também ligado à tecnologia. O seu mestrado é de mestranda em programação, programa de pós-graduação de ciências e matemática, é isso? Isso mesmo. Olha que legal. Isso mesmo. Eu devo terminar esse ano, com essa pandemia, talvez atrase um pouquinho, né? E pretendo continuar estudando, né? Porque eu acho que quem ensina tem que estudar, sempre. Que bom. E você mora no Jardim Chapadão há muitos anos, você faz parte das atividades da Cristo Rei. Há quanto tempo você mora aqui no Chapadão? Há quase uns 20 anos. Eu morei lá embaixo, perto da Pedreira, né? E depois a gente mudou aqui mais para cima, uns 20 anos pelo menos, estou aqui no Chapadão. E na Paróquia Cristo Rei você participa de algumas atividades também. Você faz parte da equipe de liturgia? Eu já fui mais atuante, né, na Cristo Rei. Eu era catequista, ministra da Eucaristia, eu era comentarista da missa das crianças, né? Aí, assim, alguns compromissos foram me pegando e hoje eu não sou tão atuante, né? A gente agora tem que assistir até à distância, né? Porque nem a igreja não está aberta ainda. Mas quem sabe quando terminar o mestrado, aí você vai conseguir um pouquinho mais de tempo. É uma coisa que eu gosto bastante. Josane, você mencionou aí que você gosta de estudiosa e vai precisar estudar muito para a gente entender o impacto disso tudo. A gente vinha vindo numa tocada normal, alguns problemas, a gente sempre teve problemas, oscilações, variações na educação, no país, e de repente vem uma pandemia e para tudo, trava tudo. Como é que foi esse impacto na sua vida profissional? Como é que foi o impacto na sua escola, na escola que você trabalha? Bom, nós estávamos lá com a nossa vida normal, né? Trabalhando, aí quando começou tudo, eu lembro que foi no dia 16 de março, as aulas foram suspensas, e assim, naquele momento, ninguém sabia muito o que ia acontecer, né? Nós preparamos todo um material online para as crianças, que eles acessavam através de link, a gente tinha um livrinho que a gente chamava de e-learning, com todas as disciplinas, preparado por nós, professores, né? E quando eu saí da escola, eu pensei assim, isso aqui, assim, umas 2, 3 semanas, a gente está de volta, né? Deixei minhas coisas lá e falei,
isso deve passar rápido, e agora a gente está com 6 meses, né, fora da escola. Para 6 meses. Josane, se você quiser, por favor, se você quiser, fique à vontade para falar qual é a escola, a estrutura, fique muito à vontade. Eu sou professora do Colégio Visconde de Porto Seguro, na unidade Valinhos. Eu sou professora de 5º ano. E, como eu estava dizendo, a escola já trabalha muito a questão da tecnologia. Então, vou dizer assim, para nós tivemos que nos adaptar, mas, assim, foi um trabalho que fluiu, né? Agora, mesmo assim, todo mundo correndo atrás, porque o professor corre atrás, né? E nós passamos por uma fase só à distância, né? Depois, nós estávamos preparados para seguir em frente, mas aí chegou um momento que a escola achou melhor a gente parar um pouquinho, né? Tiramos férias que a gente tirou assim para ficar em casa mesmo, né? E depois voltamos e vou dizer assim, o nosso trabalho assim é um trabalho de referência que está saindo muito até na mídia, porque assim as crianças, lógico, prejuízo a gente tem porque não está presencial, mas assim, em questão de conteúdo e da maneira como foi trabalhado, foi de excelência, muito bacana mesmo. Que bom. E aí vocês tiveram que se adaptar. Passou um tempinho e viu que não voltava e as coisas tiveram que ser aprimoradas. Aí sempre tinha uma data, né? Tinha uma data. Então, não, acho que vai voltar. Aí a última data que falaram que era em setembro, né? Que o governador tinha falado que, terminando o feriado, a gente voltaria em setembro. 8 de setembro. Aí, assim, as crianças naquela expectativa, tenho aula com eles online todos os dias, né? Meus 29 alunos, de manhã a gente está junto. E quando eu vi a notícia, eu tenho um iPad aqui do lado, que a notícia apareceu que não ia voltar, eu fiquei assim, né? Eu não consegui nem me controlar, porque eu falei assim, gente, não vai voltar, né? E as crianças, elas estão com muita vontade de voltar. Aí a gente também vai entrar nessa polêmica, mas assim, tá muito difícil para eles, né? Se tá difícil para a gente que é adulto, imagine para as crianças, né? Ficar longe dos amigos, ficar em casa, né? Não poder ir para lugar nenhum. Então, mais uma vez, por conta da saúde, que é o que é importante, né? Ninguém quer arriscar a saúde e a vida, isso está fora da negociação, né? Mais uma vez, o prazo foi adiado. E quem deve definir isso mesmo é a área da saúde, não cabe a nós. A escola estará preparada para recebê-los, né, da melhor forma possível. Mas essa decisão, primeiro é da saúde, depois eu acho que também da família, porque eles deixaram uma prerrogativa da família optar se volta ou não. E eu acho que a família tem que ser soberana nesse caso, né? E a escola estar preparada para recebê-los. Josane, como foi a adaptação? Como é que foi a resposta dos alunos? A instituição e os professores tiveram que preparar material, se adaptar, embora já tenham contato com a tecnologia, embora eu conheço uma das escolas, uma das principais escolas da região de Campinas, uma ótima escola, mas a questão da cultura, o aluno ele não tinha essa cultura do ensino à distância que foi impactado para ele, falar, toma, é o que tem hoje. Como é que foi a resposta dos alunos, essa adaptação deles para esse novo método, essa nova forma de transmitir informações a respeito dos conteúdos? Então, logo que deu essa virada, né, no dia 16, a gente já preparou esse material e eles tiveram esse material, acho que por umas 2 semanas, até que a gente engrenasse as aulas mesmo, né? E o dia que a gente abriu a tela para a primeira aula com eles, né, no computador, eu posso dizer assim que foi da minha profissão um dos dias mais impactantes, que eu jamais na minha vida imaginei que um dia eu ia chegar assim a dar aula para eles aqui no computador. Então, primeiro eu chorei porque eu vi a carinha deles ali, né? O impacto e todo mundo assim. Causou, não? Eu falei, gente, desculpa, mas assim, eu estava
né, eu estava com saudade, eu estava, né, não via a hora de ver a carinha deles. E aos poucos, esse ensino foi se adaptando. A gente também foi mudando um pouco durante o caminho. A gente começou dividindo as turmas, depois a gente tinha turmas maiores, turmas menores. Depois a gente, hoje, como que a gente está? Hoje a gente trabalha com a turma inteira, né? A gente foi se adaptando e melhorando em cada vez mais as coisas, né? Foram Hoje a gente trabalha com a aprimorando, turma. Oi? foram aprimorando o sistema Sim, e sim. aprimorando conteúdos também tiveram que ser Os readaptados. conteúdos nós, né, já tínhamos um planejamento, a gente foi adaptando, porque o que você dá uma aula ali na sala de aula, quando você está no online, você tem que adaptar. Algumas coisas nós gravamos videoaulas, muitas videoaulas de muita qualidade. A escola, sim, preparou, né, os melhores equipamentos, nós gravamos. Algumas coisas eram enviadas, né? E algumas coisas, quando a gente começou na aula online, a gente trabalha assim com uma lousinha que é da própria plataforma, explicando que tem coisa que o professor precisa de uma lousa, não tem jeito, né? E hoje eles estão, assim, acho que está bem bacana. A classe, assim, está naquele momento gostoso. Algumas dificuldades, às vezes, a gente tem, assim, tem criança que não quer abrir a câmera, né? A gente não vai obrigar ninguém a abrir a câmera, mas é tão importante quando você, né, está vendo o que eles estão fazendo, uns são mais tímidos, outros já não, querem falar o tempo inteiro. Tem crianças, se você deixar ela, ninguém mais fala, né? Só ela fala. Mas eles estão uma graça. Aí eu me lembro que teve aquele, não sei se você lembra daquele manifesto, aplauda um professor, né? Que aconteceu. Quase me mataram, eles fizeram uma surpresa para mim, tudo escondido, e me enrolaram ali na hora que era para eu abrir tal link do YouTube quando eu olho. Era assim, as crianças, uma por uma. Professora Josane, eu aplaudo o trabalho assim, Olha, e eu que falo no legal. meu nome e de toda a minha equipe, a equipe do 5º ano, a equipe do colégio, todos os níveis. E se o pessoal, eu acho que assim, em primeiro lugar, a gente aplaude o pessoal da saúde, né? Porque assim, eles estão lá na Linha de frente de frente. batalha. Agora, os professores precisam ser aplaudidos realmente, porque assim, o professor Sempre, né? se virou Independente de do pandemia, avesso. sempre. Sim. Eu acho que a força estava nos professores, né? E com todo o apoio da instituição, né, que tudo que a gente precisou, a coordenação, a direção, mas a força, eu acho que está nos professores. E hoje eles estão uma graça. A minha aula tem um galo que canta. Eu falei que eu ia contar do galo Fernando, porque tem um aluno que mora em região de sítio. Então eu falo, gente, quem quer responder? Aí ele grita, cocorocó. Então, assim, está muito famoso o galo. E a gente procura também mesclar momentos de aprendizagem com momentos de descontração. A gente faz momentos de relaxamento, porque é muito tempo no computador. Gente, então vamos lá. A gente estica, a gente faz música de meditação. A gente procura variar muito. Mesmo assim, eles também têm aulas de educação física, todas as aulas eles têm, de alemão, eles têm aulas de inglês, de artes, de música, tudo aqui. E a gente procura fazer com que a aula fique gostosa, né? Que não fique uma coisa que ele fique cansado. E aí eles falam, nossa, professora, já acabou o tempo, e passa muito rápido mesmo. É um desafio mas agora está gostoso, né, mas eu estou com saudades deles. É um desafio em dobro, não é? Porque com as mudanças comportamentais, a mudança tecnológica, a mudança na sociedade, já é difícil você, com aula presencial, você tem que se desdobrar para chamar a atenção do aluno, para mostrar para ele o que ele na tecnologia lá, o que ele vê no YouTube, o que ele vê no smartphone dele. Agora, à distância ainda precisa se desdobrar ainda mais, né? Como é que qual é o feedback que você tem? Como que você mensura, como que você mede
o grau de aprendizado dele a respeito do que você está ensinando, a respeito dos conteúdos transmitidos? A gente mede, assim, porque a gente tem avaliado também. Então, o momento todo, em uma atividade que eles façam, numa entrega que eles façam de atividade, uma produção de texto, na própria aula em si, a gente consegue medir, né? Quem entendeu, quem não entendeu, quem está com dificuldade, eles também deixam isso muito... Eles sabem que eles não entenderam, eles perguntam, a gente volta, explica de novo, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente está avaliando, mas a gente não avalia só dessa forma de prova, a gente avalia habilidades, a gente avalia, assim, às vezes a prova é fazer um experimento, é montar um jogo, essas coisas valem nota e pegam em outras habilidades, né, que não só você ficar estudando para uma prova, como a gente fazia no nosso tempo. Que bacana. E ao longo desse período todo, a instituição, você disse, eles fizeram, houve a necessidade de fazer uma correção no percurso, no rumo das coisas, grupos menores, depois grupos maiores, adequação de conteúdo, e vocês se reúnem virtualmente também para fazer esses ajustes? Como é que é a adaptação da instituição com os professores, essa relação? Sim, nós temos toda semana reuniões, tanto com o grupo da minha série, com a direção. Eu também faço parte de um grupo de professores, que a escola tem um trabalho que chama Fórum de Professores, que tem representantes de cada segmento, né? E a gente também se reúne ali. Aliás, esse Fórum de Professores está fazendo um trabalho sensacional. Nós Pode contar para a gente como é esse trabalho? Arrecadando. A escola de São... Nós temos 3 unidades, né? Nós temos cerca de 9.000 alunos em 3 sedes. E uma das sedes é próxima a Paraisópolis. E nós temos a escola da comunidade, que tem muitos alunos de Paraisópolis. A escola também tem uma escola para a comunidade, que é gratuita, que aprende as mesmas coisas que os outros alunos aprendem. E a gente começou a receber as informações que eles estavam passando fome, né? Paraisópolis, para as pessoas que não conhecem, é uma região muito problemática em São Paulo, né? Uma região assim com histórico de violência, de carências de todas as horas, os tipos e uma série de problemas. E aí então a escola passou a agir com essa comunidade. Então, aí a escola, nós do grupo de professores, né, pensamos que ação que a gente poderia fazer, né, para ajudar, porque a fome não espera, né? Você está com a pessoa passando fome, a fome não espera. A gente soube de muitos casos de famílias que perderam os parentes, morreu a tia, a avó que cuidava, enfim, e houve uma mobilização. Então foi aberta uma conta no Bradesco, que começou com o Fórum de Professores. Era uma coisa que quem quisesse participar, doando R$40, que era o preço que a gente conseguiu melhor de uma cesta básica, no nível da cesta que a gente recebe como funcionário, e já estamos indo para o 3º mês, né, de entrega dessas cestas, e assim, tem ajudado bastante. E aí essa campanha começou a espalhar, aí os próprios familiares começaram a depositar também, aí o pessoal que é da Alemanha, que tem ligação com o colégio, porque a escola é alemã, ficou sabendo, vem dinheiro da Alemanha para ajudar a comprar essas cestas, né? Socorro, hein? Então, assim, é uma rede, né, que vai se formando de solidariedade. Se tem um lado bonito em tudo isso, né, nessa pandemia, é a solidariedade. E eu posso depois levantar números para você saber, mas assim, a gente já entregou muitas cestas básicas lá para Paraisópolis, né? Que bom. Então, isso é uma coisa do Fórum de Professores. Que bom, você estava mencionando, era esse trabalho, e tinha uma outra atividade também, da qual você participa, que é relacionada à inovação. Qual é a atividade, Josane? Só para te falar, a gente já entregou 1.000 cestas básicas, tá? Lá em Paraisópolis, tanto de professores, colaboradores, pais, e a campanha continua. Eu faço parte também de um grupo de professores
reconhecidos pela Microsoft como professores inovadores, né? A gente se encontra numa plataforma online também. E outro dia eu propus uma reunião com quem quisesse participar, não era uma nada formal, assim, para a gente trocar ideias também sobre essa volta, porque alguns países já tinham voltado, a França tinha voltado e depois teve que parar de novo, né? E aí a gente conversou com professores do mundo inteiro. E assim, muito interessante cada lugar como acontecem as coisas, né? Por exemplo, a professora do Japão disse assim que lá eles estavam muito preocupados com a limpeza, de trazerem funcionários que usam transporte, que estão sempre na rua, para ter contato com as crianças. E assim, o que eles fazem? Os alunos limpam os banheiros. Olha. É outra cultura, né? Outra cultura, eles já têm. É outra cultura. Então, assim, eu falei, nossa, mas é isso mesmo, os alunos limpam os banheiros. Por quê? Eles preferem isso do que ter contato, né? Vem funcionário, cada dia vem um para limpeza, e é mais perigoso, né? No caso. Aí, relatando criança, assim, por exemplo, que se recusava a ficar de máscara, né? Acho que foi no pessoal da Grécia, tinha uma professora da Grécia que falou assim, que tinha um aluno que não queria ficar de máscara. Então, assim, a escola teve que tomar providência, falar com os pais, porque sem máscara não ia ficar, né? Muitas experiências que eles foram compartilhando, como que era o lanche, a hora do lanche, os recreios, como que eles não podiam, né, ficarem próximos, não podiam brincar, esse poder de decisão também dos pais sobre o retorno dos filhos, menos alunos nas salas de aula. Então, a gente pegou muitas experiências, né, e a gente vai continuar se reunindo, né, para ver como as coisas vão evoluindo. E tem país, por exemplo, que cancelou, suspendeu as aulas de educação física, né? Nos Estados Unidos, a professora disse que essa educação híbrida, que a gente chama, né, parte presencial, parte online, também foi uma coisa muito forte, né? Que é o caminho que está se pensando em tomar agora daqui para frente também, né? Isso que eu ia perguntar para você. Uhum. Antes da gente falar, você mencionou 2 momentos que traumatizaram, assim, impactaram de forma traumatizaram, não, impactaram, foram muito bonitos esses momentos. O que você acha, além da solidariedade que você mencionou desse trabalho, como tem muita gente boa ainda no país, na nossa sociedade, que lição que você acha que a gente vai tirar de tudo isso? Eu acho que as pessoas não vão voltar mais as mesmas pessoas, né? Porque eu acho que todo mundo, de alguma forma, foi atingido, né? E o que eu vejo mais bonito disso mesmo é essa questão do olhar para o outro, né? De como eu posso ajudar. Eu vejo muito isso até na minha sala online, né? Então, às vezes alguém está com alguma dificuldade, já uma criança prontamente, olha, eu posso explicar então para ele como é? Né? Olha, e às vezes isso na sala de aula é diferente, porque a vida estava normal, né? Então, a partir desse momento, né, de se perder tantas pessoas, de se ficar dentro de casa, eu acho que isso mexe com todo mundo e com as crianças principalmente, né? Eu acho que a gente ouve muitos casos, eu tenho lido muito sobre a tristeza que tudo isso causou nas crianças, né? Falando das crianças, né, no mundo. E a gente não sabe ainda qual vai ser o impacto disso no futuro, né? A gente não sabe, sim. Né? A gente percebe nos adultos, imagina nas crianças, né? A gente tem lido muita coisa, né? Criança que não consegue dormir, criança que está agitada, que não consegue se concentrar. Então, assim, até que haja essa possibilidade de que tudo vai poder voltar ao tal do novo normal, que nunca mais vai ser aquele normal, né? A gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada, né? O impacto é grande na economia, na política, na educação, em tudo, né? Então, a gente tem que pensar nas crianças, né?
com essa percepção do tempo que eles têm, né? O que eles estão assimilando, o que eles vão levar, né? A gente tenta com que isso seja um momento que eles também tenham essas aprendizagens e aprendam a lidar com essa ansiedade, com a irritabilidade, tudo que vem junto, né? Isso Eu já vai tive ser... várias vezes, eu mesma, professora, Josane, de sentar e chorar. Por que você estava chorando? Eu não sei, eu queria chorar. Imagina a criança o impacto, né? Imagina a criança, a gente conversa muito sobre isso. Né? Josane, vocês vão perceber isso no retorno, seja ele Sim, parcial ou não, isso vai ter que ser um trabalho muito cauteloso de acompanhamento dessas crianças, qual vai ser a resposta dela quando elas se reunirem novamente, mesmo que a metade da classe se alternando dessa forma mista, híbrida, com aulas presenciais e aulas online, as instituições, tanto as instituições como os pais, eles devem acompanhar esse processo, não é isso? sim, sim. A escola, o Porto Seguro foi a primeira escola a contratar o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo para dar toda a assessoria de o que tinha que acontecer na escola para que esses alunos voltassem, né? Então, assim, eles são muito rigorosos. E a gente conversando com a dona Silmara Casadei, que é nossa diretora institucional, ela contando assim, são os mínimos detalhes. Até assim, se você pegou numa caneta de alguém, você tem que ter o álcool gel para passar. Né? O Protocolo distanciamento rigorosíssimo. é muito rígido. Então, a escola, o que a escola está fazendo? Primeiro tem essa prerrogativa, os pais definirem se mandam ou não a criança. A escola deve fazer uma pesquisa para saber mais ou menos, né, quem está pensando em voltar ou não, e a escola tem que estar pronta para todos os cenários. Então, a gente está adotando um conceito de sala-estúdio, que todas as salas de aula estão com câmeras, o professor pode dar aula para quem estiver presencialmente e quem estiver em casa poderá assistir a mesma aula. Agora, a grande novidade é que eles arrumaram uma forma que pode projetar na tela quem está em casa. Então, quem está em casa vê quem está na escola, né? Olha, bacana. E é uma forma de a gente estar todo mundo junto. Isso é bem bacana, né? São recursos que a gente tem que usar, recursos tecnológicos, para suprir, para tentar superar essa dificuldade, né? Isso. Eu sei, muitas escolas aqui, lógico que são realidades diferentes, cada escola tem a sua realidade, o seu perfil, o seu público. Eu já conversei aqui com o diretor do Colégio Educap, conheço o pessoal do Colégio Básico, são turmas diferentes, realidades diferentes, mas pessoas muito bem preparadas também, pessoas que estão fazendo um trabalho bom para receber o aluno sem e já dúvida. fazer um acompanhamento. Então, claro que a gente sabe qual é o perfil de cada escola, né? Sim, sim. E para a escola receber, ela precisa estar preparada, seja qual for, se é municipal, se é estadual, de alguma forma as coisas têm que ser mudadas, né? Então, por exemplo, a gente está pensando, a orientação que a gente tem é que eles vão, a gente vai trabalhar numa ideia de bolhas, eles chamam, né? Então, assim, o que é a bolha? Então, o grupo de alunos que está na sala de aula, esse presencial, é sempre esse grupo junto. Se for trocar com quem está em casa, o outro grupo vem e ninguém desse grupo encontra com o outro, né? E dentro da escola, a gente tem que ampliar essa ideia de isolamento de forma que, assim, se um grupo foi para o ginásio, ele não pode encontrar com outro grupo de outra sala, por exemplo, que está voltando do laboratório. Então, isso implica uma logística imensa, porque a escola é grande, né? A sala dos professores, a dona Silmara estava dizendo assim, tudo que vai ter que ser mudado por conta do distanciamento, o que um professor vai ter que fazer caso uma criança não esteja passando bem, né? Como ela vai se movimentar de um lugar para outro. Então, tudo isso são coisas que nós vamos aprender a lidar, né? E para que a gente tenha todos os cuidados com as crianças, né? A gente sabe da dificuldade da escola pública. Você vê que maravilha uma escola privada
poder oferecer tudo isso para a coisa mais essencial da vida, da construção do cidadão, que é a educação. Então, a gente Sim. mencionou aqui o seu colégio, Visconde de Porto Seguro, um dos melhores, eu acho que até do interior do estado de São Paulo. Né? Eu sou suspeita para falar. Mas eu sei, a gente reconhece. Não, é uma escola de Tem um bom referência, acho que no Brasil mesmo. No Brasil, o Colégio do CAP, o Colégio Básico, mas aí a gente vai para uma outra realidade, um outro mundo, que é o mundo da escola pública. E aí a gente percebe que os nossos governantes não levam a sério isso. Então, isso é muito triste, a gente percebe essa diferença. Vocês devem ter sabido também dessa dificuldade do ensino para os alunos da escola pública, a diferença que é para o particular, né? Sim, agora sim, eu acho que assim, os governantes, né, os estados e municípios têm que colocar dinheiro, né, nas escolas, nessa estrutura para receber as crianças. Estrutura, equipamento, né? Você vê escolas que tem assim, não tem água, né? Como que você volta às aulas numa escola que não tem água? Não tem né? merenda. Não tem merenda. E aquelas crianças, Clóvis, que vão na escola para poder comer? Porque tem criança que não tem em casa e na escola é onde ela almoça, que ela passa o dia, que ela come, né? E está sem aula. Então, assim, está na hora dos estados e municípios colocar dinheiro nas escolas, na educação e garantir, né, as condições para que eles voltem, né? Eles não podem voltar numa escola que não tem água, que há problema na limpeza, na estrutura, nos equipamentos. Aí é um risco para todo mundo, né? Me chamou a atenção, eu quero voltar um pouquinho num tema que você tocou, quando você fez contato com professores, educadores de outros lugares do planeta e você descobriu que no Japão, e a gente já viu isso na televisão, alunos fazem a limpeza. Você já imaginou, isso é questão de cultura, já imaginou um aluno de uma escola, que seja ela pública ou particular, ou privada, chegar em casa e falar, a professora me obrigou a limpar o banheiro, a briga que isso causaria, o processo porque que não isso é da nossa cultura, né? Eu me lembro uma vez que passou um jogo, não lembro se era jogo de futebol, que a hora que acabou, você via os torcedores pegando a sujeira que estava assim, que tinha ficado nas cadeiras. Né? Do Japão. Então, assim, é uma cultura deles, e eu acho isso muito bacana. Né? Eu acho que não desmerece, não vai desmerecer ninguém fazer uma coisa dessa, mas a gente está muito longe de pensar assim, né? Então, é uma cultura que desde pequenos eles estão acostumados a isso. Então, para ele, isso não é uma coisa normal, né? A gente não tem essa cultura. Então, o pessoal sai do estádio e fica tudo sujo, sai da praia, sai do show, e você vê aquela sujeira. Isso a gente também trabalha com eles desde criança. Nós temos no 5º ano um projeto chamado Como Posso Consertar o Planeta, e a gente traz videoconferências de ONGs para falar de trabalho com o meio ambiente. A gente tem trazido agora algumas empresas, porque para eles, as crianças, a empresa era o vilão, é o que poluía, é o que jogava resíduo, era o que jogava fumaça. Aí a gente já trouxe assim, umas 5 empresas para conversar com eles, para mostrar o que eles fazem de bacana e também mudar essa visão, porque tem empresa que faz coisa bacana, né, para o meio ambiente, que cuida dos seus resíduos, enfim. Então, tudo isso é desde pequeno. A gente tenta trabalhar com eles com os problemas que são do mundo, né, da sala de aula para o mundo. O ano passado a gente fez várias videoconferências com escolas, que as escolas estavam normais, escolas do mundo inteiro. Quais as ações que vocês fazem aí na sua escola para ajudar o planeta? Então, uma escola de Portugal, que eu gosto muito, que é o Colégio Monte Flor, eu estive lá conhecendo, eles fazem, por exemplo, o dia ou os dias da escola sem transporte. Então, como é isso? Eles têm que chegar, tem uma quilometragem que eles estipulam,
que dali para frente não entra carro. Então, eles vão de bicicleta, eles vão a pé, os carros têm que parar lá longe, é bem longe, assim, né, uma distância, e eles vêm andando, e é a coisa mais linda. Eu vi as imagens, né, porque olha o impacto que isso causa. E são nas pequenas ações, sempre que a gente consegue, né, impactar. E isso é um trabalho nosso, assim, muito forte em todas as séries, de olhar para o mundo, para os problemas do mundo. Eu acho assim, a minha esperança são as crianças, né? Tá bom. Josane, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei aqui em Imagina, Conexão Clóvis. Campinas com Josane Batalha Sobreira. Corrigir aqui a minha dicção. Muito obrigado pela sua participação. E você já está convidada para outras vezes, para a gente discutir outro tema. Foi muito legal a gente conversar, porque, assim, a nossa sociedade ela só vai mudar através da transformação, através da educação. Não é em ocasiões excepcionais que se deve aplaudir o educador ou aplaudir o professor, os profissionais da área de educação. É um trabalho permanente, um trabalho de valorização permanente, no dia a dia, de manhã até à noite. Então, muito obrigado pela sua participação. Tem algum tema, alguma coisa que eu não tenha abordado que você queira registrar? Não. Acho que é isso. Eu também me coloco à disposição. Quem quiser saber mais coisas, se quiser entrar em contato comigo, depois eu deixo o meu e-mail, aí você coloca junto aí com o vídeo. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigado. Eu conversei Obrigada com Clóvis. Boa noite a todos. Sobreira. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam aqui em Conexão Campinas, essa live inteligente feita para pessoas especiais.